Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Zé, em mais um episódio de Entrevista Descomplicada. E hoje eu vou falar especificamente de como estruturar um bom currículo, né? Principalmente para o pessoal que é recém-formado, né? E o que acontece? Né? Eu recebi algumas perguntas, né, por e-mail desse pessoal, né, da galera que acabou ou tá estudando agora, né, ou acabou de se formar, perguntando e tal, como estruturar o currículo, como falar das experiências, né, que ele tem. Principalmente para o pessoal, né, que acabou de se formar, o pessoal que não tem aquelas experiências profissionais ainda, né, ou às vezes nem, sei lá, fez estágio, não fez nem, não tem nem o primeiro emprego, como ele falar isso em uma entrevista, né, durante o currículo? Né? E por que isso, né? Eu acho que as dúvidas mais comuns, né, pelo menos que eu já ouvi desse pessoal, né, eu ajudei algumas pessoas nesse sentido, né, foi essas aqui, né? Primeira questão da experiência, né? Então, falando, eu pô, não tenho experiência, né, suficiente, como é que eu vou escrever o meu currículo, né, botar no meu CV lá, eu vejo os currículos das outras pessoas com várias coisas, né, às vezes mais de uma página, o que não é recomendado, né, mas com várias experiências diferentes lá e, cara, eu não tenho, ainda estou estudando e tal, não sei o que eu vou colocar lá, né. Então, essa é uma dúvida que, cara, mais comum que eu recebo, né, não tenho experiência suficiente, não sei o que escrever no meu currículo, né. Uma outra coisa, né, isso aqui é um erro, né, que eu noto bastante também, é a questão de falar das notas dos cursos, né, então, eu tô fazendo engenharia, cara, eu fiz engenharia de produção, aí eu tenho planejamento 1, eu fiz engenharia elétrica, eu tenho eletrônica 2, minha nota foi, sei lá, 9,5. Cara, é legal você colocar a nota, né? Não sei se é legal, eu quero dizer, é legal você ter tirado essa nota, mas não sei se é legal você colocar, né? Eu não acho que é legal você colocar isso no currículo, acho que não é isso que importa, né? O fator nota não é o que importa, né? Algumas empresas e tal, mas muito poucas pedem a questão do CR, né? A nota geral do curso, mas assim, eu vejo cada vez mais um movimento de que não cobra isso, né? O fato de quanto você tirou, qual a nota que você tirou, não é o que importa naquele para uma entrevista, né? Quando você aplica para uma vaga de trabalho. Né? O terceiro ponto aqui é o meu currículo está muito vazio, né? Que é mais ou menos uma vertente dessa aqui, né? Não tem experiência suficiente, então é aquela coisa, né? Pô, tem uma página, você preenche, sei lá, as três primeiras linhas, o resto fica totalmente em branco, né? Então, assim, como você mitiga isso, né? O que você faz e tal para de fato escrever um currículo, né? Condizente com tudo que você fez, né? Com experiências relevantes, experiências legais para ter chamado para vaga de trabalho. E a última coisa que eu vejo é que eu vou falar das minhas pretensões, né? Então é aquilo, né? Você começa a escrever o currículo, né? Aí você vê que, cara, não tem muito espaço aqui, né? Ou seja, tem bastante, na verdade é ao contrário, né? Tem bastante espaço, mas você preencheu só parte dele, né? E você começa devagar aqui falando, eu quero trabalhar com engenharia de software, porque eu gosto bastante. Aí você começa a falar o que você quer fazer, na verdade, né? Eu acho que não é legal. Eu acho que o currículo aqui, você pode até mencionar, né? Eu vejo algumas pessoas mencionando com a pretensão, né? A pretensão de trabalho aqui em si, mas é uma coisa muito leve, muito reduzida, né? Assim, não, isso de forma nenhuma deve ser o teu currículo em si. O teu currículo deve falar o que você fez, né? Quais os resultados que você já teve e não o que você quer fazer no final das contas, tá? E aí, pessoal, dito isso, qual é a linha geral, então, de raciocínio, né, para você escrever? Principalmente, e novamente, pessoal, para quem chegou agora, né, a galera que é recém-formada, né? A linha geral de raciocínio é o quê? Primeiro, você se envolver com experiências extracurriculares durante a faculdade, né? Então, esse é o principal, né? Você deve sempre se envolver com atividades extracurriculares, porque no final é isso que você vai escrever no teu currículo, né? Então, assim, o que que o entrevistador vai estar procurando? Ele vai estar muito mais procurando as experiências sociais que você teve, né? Então, o que que você fez, como você interagiu com outras pessoas na faculdade, quais são os projetos que você achou legal, do que as notas em si, né, do que os cursos que você fez, né, as matérias que você estudou lá. Eu acho que isso é mais interessante, né. Então, assim, a dica geral, né, a linha geral é primeiro se envolva, né, com experiências extracurriculares e fale sobre experiências curriculares, né? Então, assim, para você falar, você precisa se envolver, né? Então, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, né? Mas se você tem um Grêmio lá de estudantil, né? Se você, pô, trabalhou no Grêmio, né? Então você se envolveu, né, com essa atividade. No seu currículo você deve falar sobre experiência, né? Como é que foi, né? O que que você fez enquanto estava trabalhando no Grêmio, né? Qual era a tua atividade, as suas responsabilidades, o que que você entregou, tá? Desse período. E dito isso, pessoal, quais são
os tipos de experiência, né? Aqui não é exaustivo, né? Então, não é exaustivo quer dizer que existem mais do que essas, né? Mas quais são as experiências e tal que, né, você pode se envolver durante o período de faculdade e tal, que são interessantes para você colocar no seu currículo, né? Para você falar quando você estiver fazendo uma entrevista, né? Quando você mandar o seu currículo. Eu separei em três grandes grupos aqui, né? Primeiro, experiências na faculdade, que são experiências que você faz na sua faculdade em si, né? Então, provavelmente você vai ter várias frentes lá dentro da faculdade que você pode procurar, a gente vai passar por cada uma delas, né? Duas experiências extracurriculares, né? Que são experiências que você não faz necessariamente na faculdade, você procura fora do ambiente universitário, né? E experiências profissionais, que são experiências de fato de trabalho que você pode desenvolver, né? Em várias frentes diferentes, né? E aí falando um pouco de cada uma delas, né? Primeiro, experiências na faculdade, acho que pô, todas as faculdades têm uma empresa júnior, né? Então acho que é legal se envolver lá, né? Então procurar o pessoal da empresa júnior, ver o que eles estão fazendo, né? Os projetos que o pessoal está desenvolvendo. Mesmo que seja um período assim pequeno, né? Se ficar, assim, sei lá, 6 meses a um ano, isso é legal para ilustrar, né? O que você fez, assim, é uma experiência profissional, porque no final das contas é uma experiência profissional aqui, né? Porque normalmente a empresa júnior atua, né, desenvolvendo projetos de consultoria para outras empresas, né, para outras pessoas. Então, assim, ainda que não seja dentro de uma empresa, de fato, né, você está na faculdade, isso é uma experiência profissional que você tem durante a sua faculdade, né? E é legal você se envolver com isso, né? Uma outra coisa que é bem legal é a questão da atlética, né, do Grêmio Estudantil. Por que que é legal você se envolver com isso, né? Porque isso é uma atividade que vai fazer você interagir com várias outras pessoas diferentes, né? Então, o Grêmio geralmente organiza várias atividades dentro da faculdade, né? Então, você vai organizar, por exemplo, as festas que tem na faculdade e tal, os jogos, né, da atlética. E isso é legal porque mostra aquelas habilidades que você precisa, né? Habilidade de organização, de interação com outras pessoas, né? E o que no final das contas vai ser o que você vai usar num ambiente empresarial, dentro de uma empresa, dentro de uma companhia qualquer. Então, assim, isso é uma coisa que você pode desenvolver, né, dentro da faculdade e explorar no seu currículo e na sua entrevista no final, né? Falar, cara, olha só, eu fui do Grêmio Estudantil, eu era, sei lá, o vice-presidente do Grêmio, e aí eu era o responsável por organizar toda a parte de arrecadação do Grêmio, que, pô, é super legal, né? Você, pô, ver, cara, pegar o dinheiro da galera e tal, organizar os projetos, onde é que você vai alocar o fundo que você está construindo. E isso é uma coisa que não é fácil, cara. É uma coisa pô, complicada de fazer, né? Tem muita responsabilidade, né? Você está organizando toda uma atividade da faculdade. E isso é uma coisa que, pô, de fato, mostra que você é uma pessoa diferente, né? O cara que só sentou lá, a bunda na cadeira, fez os 5 anos de faculdade, 5, 6 anos de faculdade, se formou, mas você interagiu, fez coisas diferentes lá, né? Então isso é uma coisa legal para você falar também. Uma coisa também que eu acho interessante é a monitoria. Eu mesmo fiz monitoria bastante, né? Então a monitoria quando você vai explica, né, para ter a aula, né, e depois da aula você vai senta com os alunos e tal, explica, dá mais detalhes da matéria. Eu acho que é legal que mostra uma interação, né, que você precisa ter, né? Você mostra muito a questão da didática, né? Você precisa ser muito didático e tal para falar para as pessoas, né? Você precisa ser, claro, organizado, né? Ter um pensamento estruturado para fazer isso, né? Para você explicar para outra pessoa. E isso é legal, isso é uma coisa que também as empresas gostam bastante, né? No final das contas, você vai ter que, pô, provavelmente vai fazer várias apresentações da empresa, né? Você precisa ter essas habilidades, né? Didática, a habilidade de explicar, né? Então, isso são coisas que você consegue falar na sua entrevista também e no seu currículo, né? Mostrar no seu currículo que você tem essas habilidades. E os outros dois aqui, que na verdade é a mesma coisa, eu só botei separado, porque acho que esse aqui talvez dê um pouco mais de visibilidade, né? Mas são os projetos de faculdade, né? Então, imagina que você está fazendo um projeto de faculdade, né? Por exemplo, na minha faculdade, né, quando eu fiz a FMG, eu fiz um projeto de integração da rede VoIP lá. Isso é uma tecnologia que tem no Skype, por exemplo, mas é uma coisa que estava nascendo na época, né? Então, assim, era um projeto bem técnico, né? Eu fiz engenharia, mas era um projeto legal para dizer porque eu tive que interagir com várias pessoas, não só da faculdade, mas de outras faculdades, né? Outros pesquisadores e tal, para desenvolver isso. E aí, novamente, né, o que eu falo é a questão muito mais da interação, né? Como você interage com outras pessoas para fazer alguma coisa, né? Fazer desenvolver um projeto. E é isso que você precisa colocar, né, na faculdade, isso que você precisa colocar, desculpa, na entrevista, né, isso que você precisa falar, como você interagiu com essas pessoas e tal, e o que você entregou, né, de resultado. E no final das contas é isso que você conta, tanto no seu currículo quanto na hora da entrevista, quando você estiver falando, né.
por exemplo, eu posso falar, nossa, olha só, nesse projeto, então eu desenvolvi toda a rede VoIP, né, eu integrei toda a rede VoIP da faculdade, por isso eu tive que falar com vários pesquisadores, né, eu acho que foi a faculdade de Maryland, na época, que estava desenvolvendo um projeto parecido, né, então eu tive que interagir com eles, né, pegar dados e tal, comparar resultados, eu acho que foi um projeto bem legal, assim, que me deu essa exposição, né, tanto internacional, inclusive internacional, né, então é uma coisa que eu poderia contar. Eu acabei não contando que eu fiz outras coisas na faculdade, né, que eu vou falar na frente. Mas é um ponto importante também que você pode usar para você escrever o seu currículo e novamente falar na entrevista. O outro ponto aqui são as atividades extracurriculares, né? Eu acho que isso aqui é bem legal, né? E isso aqui foi que, na verdade, é o que eu fiz mais, né? Que é a questão do trabalho voluntário. Então, assim, eu procurei durante a faculdade fazer outros trabalhos voluntários, né? Porque, primeiro que eu acho que é interessante, né? Eu curtia fazer, porque eu aprendia bastante com as outras pessoas, né? E dois é, novamente, é o ponto que a gente falou antes, né? É a interação. Você interagir com outras pessoas fora do seu ambiente normal, né? Fora de sentar cadeira, sentar na cadeira, estudar, fazer uma prova durante o semestre, aí no próximo semestre fazer a mesma coisa, né? Sentar na cadeira, estudar, fazer uma prova. É, isso aqui é muito mais uma questão de projeto e interação, que é super legal falar e eu vou dar mais detalhes lá na frente, tá? De como fazer. E o segundo ponto aqui, né, das experiências extracurriculares é o intercâmbio. Particularmente eu não fiz intercâmbio, né, na época eu não tinha dinheiro para fazer, assim, não rolava, né, de sair do país, mas eu vejo muita gente fazendo, né, muita gente indo, né, e aí são aqueles dois intercâmbios, né, eu acho que tem aquele intercâmbio profissional, né, que o cara vai lá e trabalha no McDonald's, por exemplo, né, lá fora, o que é legal, cara, pessoal, porque dá aquela questão de resiliência, né, você está indo, assim, você está indo, pô, fazer um trabalho que às vezes, muitas vezes pesado, né, você está mostrando também que fala inglês fluente, porque você precisa falar inglês, né? Porque você vai falar inglês normalmente, né? A menos que você faça, não sei, na Espanha, enfim. Mas em geral as pessoas que eu vejo fazendo vão para os Estados Unidos, né? Vão para a Inglaterra trabalhar, que eu acho super legal. E tem o outro também que também é interessante, que é o intercâmbio de inglês mesmo, né? Você ir para estudar o inglês, né? Mas aí o que eu recomendo é assim, não ficar só no inglês, né? Você vai e aproveita lá, faz algum projeto, faz alguma coisa diferente justamente para aproveitar essa experiência internacional, né, e dar um contexto um pouco mais profissional a ela, né, não só de, eu fui lá para fazer o inglês, para estudar, mas fui lá para desenvolver um projeto. Eu acho que é interessante também. Eu vejo essas duas frentes aqui, né, de intercâmbio, e eu acho que se você tem condições, eu acho que vale a pena fazer, né, porque eu não fiz intercâmbio, mas eu viajei para fora, né, depois eu acabei fazendo mestrado fora, né, então, assim, é uma experiência bem diferente, né, bem legal você interagir com outras culturas, né, e que abre bastante teus horizontes, assim, inclusive a perspectiva, né, mesmo do aqui, né, de conseguir uma vaga aqui e depois, cara, na mesma empresa ir para fora, né, acho que é uma coisa que ajuda nesse processo. E o terceiro, pessoal, são experiências profissionais, né? E aqui eu não vou falar muito porque vocês conhecem bem, né? Primeiro a questão do estágio, né? Acho que vale a pena você procurar um estágio. Enquanto antes, né? Enquanto antes você tiver a oportunidade de fazer, eu acho que legal, inclusive fazer mais de um estágio, né? Eu, por exemplo, fiz estágio em empresa de tecnologia, né? Fiz estágio em corretora e eu achei super legal, assim, vi as duas, os dois mundos, né? Como é comparar os dois mundos e acabei decidindo, né, para trabalhar em finanças, né, que foi o meu primeiro emprego. E também, assim, se você não tiver, né, e assim, o ambiente está super competitivo, né, pessoal? Então, se você não tiver essa chance, né, se você não conseguir, trabalhe com família mesmo, né? Tenho vários amigos, né, que fizeram isso, né, e amigos de todos os tipos. Eu tenho um amigo milionário que, cara, trabalhou na empresa mesmo da família, que é uma empresa grande lá no setor de pagamentos, né? E tem um amigo que, cara, a família dele tinha aqueles food trucks, né? Então ele foi e trabalhou. Chegou lá e trabalhou no food truck, né? Durante um período, ajudando lá a família dele, né? Foi uma experiência bem legal também para ele, né? Eu acho que inclusive foi, pô, mais interessante porque esse meu amigo conseguiu fazer muito mais coisa, né? Assim, quando você cai numa empresa grande, às vezes como estagiário, você fica, as suas funções, né, as suas responsabilidades ficam muito reduzidas, né? Porque você é um estagiário, você acaba fazendo uma coisa só. E aqui, como ele, pô, era da família e tal, era um negócio pequeno, ele conseguiu fazer muito mais coisa do que inclusive esse outro meu amigo, né? Mas é uma coisa também interessante, passar um período, né, sei lá, 3 meses, 6 meses trabalhando, mesmo que seja um negócio da família, justamente para chegar lá na frente você conseguir ilustrar isso dentro do seu currículo, tá? E aí, pessoal, eu queria só ressaltar um ponto aqui, né? Eu recebi muitos comentários, né, do pessoal falando, cara, mas é injusto, né? Pô, é totalmente injusto, as empresas pedem tudo pra mim, pedem tudo pra gente e tal, e a gente não tem a contrapartida da empresa, né? Então eles demandam bastante, né?
e a gente não tem uma contrapartida, os caras tratam mal a gente, às vezes nem respondem, né? Então, pô, por que fazer tudo isso aqui? Pessoal, olha só, o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte, assim, primeiro, o mundo não é justo, assim, não tem por que fingir que é, assim, não é. O ponto é a gente encarar o desafio, né? Então, encarar, chega e falar, cara, eu sei que não é, mas com as cartas que eu tenho na mão, o que, que eu posso fazer, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, aqui é que esse projeto aqui, ele não tem o objetivo de falar o que, que é justo, o que, que é injusto e tal. Assim, não cabe no nosso mérito, acho que cada um tem um conceito próprio de justiça, né? O que a gente quer aqui é muito, o nosso propósito é, cara, dar para vocês todas as dicas para você passar. É isso que a gente quer fazer, né? Então, assim, a gente vai passar todos os macetes e tal para você conseguir a vaga que você quer, tá? Porque o que eu posso afirmar, cara? Você vê todos esses extras das empresas de hoje, né? E é uma coisa que deixa a gente bastante puto também, né? É fato. Ver que, quero inglês fluente, quero espanhol, uma língua, não sei o que. É fato que o cara quer, e quando você olha muitas vezes as vagas, você acha que, cara, você tem que ser o Superman, né? O Superman aqui voando, para conseguir a vaga, né? Mas o fato, pessoal, assim, ninguém que está trabalhando agora é um Superman, assim. O que tem essas pessoas, né? O que essas pessoas têm diferente é que eles conseguiram articular bem todas as experiências que eles tiveram, né, durante a vida, para conseguir aquela vaga, entendeu? E é esse o nosso propósito. A gente quer pegar, né, dar todas as dicas para que você consiga articular bem essas experiências para você conseguir uma vaga de trabalho. Se é justo o que os caras pedem, se não é, assim, não cabe a gente, né? Particularmente eu acho que não é, acho que, cara, cada vez mais as empresas pedem muito mais do candidato do que elas mesmas oferecem, né? Inclusive essa é a motivação do projeto, né? Se vocês entrarem lá no Saiba Mais e tal, na nossa página, você vai ver que a gente fala exatamente isso. Mas assim, o ponto é a gente está arregaçando a manga e passando as dicas para você conseguir, independente de ser justo ou não, conseguir o que você quer. E a nossa felicidade vai ser isso, ver você conseguindo a vaga, chegar lá na frente, pô, agora eu vou, cara, agora eu vou falar a realidade, agora eu vou falar exatamente o que eu penso, mas com a vaga na mão, entendeu? Sem aquele negócio de, não consegui e tal, pô, essa coisa tá ruim, não tô conseguindo evoluir, né? Assim, não é isso que a gente quer que você consiga o quanto antes, para que você se sinta à vontade para falar o que você pensa lá na frente. Certo, pessoal? E aí, pessoal, qual é o objetivo, né? Por que se envolver com essas experiências, né, extracurriculares, né? Assim, a gente falou de várias aqui que você pode se envolver, né? Mas muitas vezes você está perguntando, mas por que eu vou fazer isso, né? Porque, cara, qual o objetivo, né? Por que eu devo fazer essas coisas, né? E aí a resposta é o seguinte, né? Primeiro porque você vai mostrar proatividade, né, para o entrevistador, né? Então, imagine que você tem duas pessoas, né? Você que fez todas as experiências lá que a gente está falando, né? Experiências aqui. E um outro carinha aqui, né, que passou a faculdade inteira, né, passou 5 anos, 4, 5 anos da faculdade, né, só fazendo as provinhas, né, de um semestre para o outro e se formou. Imagina vocês dois falando, né, esse cara aqui, né, você vai chegar e falar, putz, olha só, eu trabalhei, né, fiz um estágio, eu fiz um trabalho voluntário, não sei lugar, não sei aonde, eu fiz um trabalho voluntário durante um ano aqui em algum lugar, eu cheguei a fazer intercâmbio também. O que esse cara vai argumentar na hora? Esse cara que passou só os 4, 5 anos assim, fazendo as provas, né, durante a faculdade, o que ele vai falar para o entrevistador? Ele vai chegar e falar, não, eu fiz a provinha, eu fiz o curso de engenharia de estruturas 375. Eu passei 5 anos na faculdade. Quer dizer, esse cara aqui não vai ter o que falar no final das contas, entendeu? Esse cara aqui, ele vai ficar refém da vida que ele teve na faculdade, né? Que foi de fato essas provas aqui, e não das atividades do que ele fez. Ou seja, essa pessoa aqui que fez todas essas atividades, ela vai ter muito mais propriedade, né? Muito mais experiência para contar na primeira entrevista do que esse cara aqui, tá? E no final das contas, pessoal, é isso, assim, sempre vai ter um cara que vai se envolver mais, o cara que vai fazer mais coisa, e no final das contas ele vai botar isso, né? Ele vai usar isso ao favor dele, né? Ele vai chegar e falar, olha só, cara, durante o período da faculdade eu era presidente da Atlética, fiz o curso tal, 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 fiz estágio não sei onde, gostei bastante, é por isso que eu tô aqui agora. Enquanto que esse cara aqui vai ficar vendido, não vai ter muito o que falar nessa entrevista. Tá? E pode ter certeza, pessoal, na sua faculdade mesmo vai ter muita gente se envolvendo com coisas diferentes. Assim, se você não faz agora, começa a perguntar para os amigos e tal, para as pessoas mais próximas, o que eles estão fazendo, porque vai ter um ou outro que vai estar fazendo isso aqui e não tenha dúvidas, pessoal, esse cara aqui vai estar muito mais safo, né? Vai estar muito mais preparado, né, na hora da entrevista do que o cara que não está fazendo nada, né? Por que isso acontece? Porque ele vai ver.
desenvolver essas habilidades assim que no final são usadas no ambiente profissional, né? E o que eu quero dizer, né? Então imagina que o cara é da Atlética lá, o cara está organizando toda a parte de arrecadação de fundos, né? Na entrevista ele vai falar, não, olha só, eu tenho muita habilidade de falar com outras pessoas, né, de convencimento, cara, eu sou um cara muito articulado, né, conversei com várias pessoas diferentes, por quê? Porque, pô, na época da Atlética, meu trabalho era arrecadação de fundos, então eu tinha que falar com várias pessoas diferentes da faculdade, né, não só os alunos em si, mas o corpo docente também, eu tinha que organizar os eventos, enfim, eu desenvolvi essas habilidades nessas experiências extracurriculares, entendeu? Então, assim, ele vai ter lá a descrição, né, do trabalho, né, da vaga em si, e ele vai falar, olha só, nunca trabalhei diretamente com isso aqui, né, vamos supor que o cara aqui, né, o exemplo que eu trago aqui é o de promotor de eventos, né, ele vai chegar, né, ele vai dar, essas experiências vão fazer o quê? Vão dar oportunidade para ele demonstrar essas habilidades, mesmo se ele tem experiência profissional em si, né, e aí o exemplo é o promotor de eventos, né, o promotor de eventos é aquele cara que, pô, é super articulado, que fala com várias pessoas diferentes, né, organiza a coisa, né, com maestria, né, o cara organiza as festas e tal, consegue trazer as pessoas para dentro, né. Imagino que tem uma vaga que pede exatamente isso, né, eu quero um cara desenvolto, eu quero um cara que consiga falar com várias pessoas diferentes, né, e no final vai ter pode até ter, eu quero um cara que tenha experiência em promotoria de eventos, né. E aí você vê essa vaga, né, você mesmo sem experiência, né, de fato como promotor de eventos, né, porque você está saindo da faculdade, né, mas você fala, cara, olha só, eu vou até botar uma lâmpada aqui, que é a ideia, né? Você vai chegar e falar, cara, olha só, durante a entrevista, né, para o entrevistador. Você chega e fala, olha só, pô, de fato eu não tenho essa experiência aqui, né? Eu não tenho essa experiência aqui de promotor de eventos, mas você está falando aqui que você precisa de um cara que é articulado, um cara que é desenvolto, consegue falar com várias pessoas, um cara que tem poder de convencimento. Então deixa eu te contar aqui a minha experiência na Atlética durante a faculdade. Pô, durante a faculdade eu era da Atlética, era VP, eu tinha várias pessoas diferentes que eu tinha que convencer para arrecadação, né, de fundos e tal para os eventos, então eu tinha que falar com várias pessoas diferentes e ainda por cima eu que organizava esses eventos da Atlética, entendeu? Então assim, tudo bem, eu não tenho experiência direta como promotor de eventos, mas eu tenho uma experiência, todas as experiências que um promotor de eventos precisa, né? Todo o perfil que o promotor de eventos precisa. Eu tenho isso no meu background, justamente por causa dessa experiência extracurricular na Atlética. E mais do que isso, eu já atuei, né? Eu já fiz, eu era o VP, eu era responsável por isso, né? Eu tenho experiência prática com resultados dessas habilidades que você pede, entendeu? No final das contas, é isso que as experiências curriculares, extracurriculares, né, suas experiências na faculdade vão fazer. Elas vão traduzir experiências que você desenvolveu durante a faculdade que são aplicadas no ambiente profissional. E aí você explora essas experiências durante a entrevista em si. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal, eu queria trazer aqui só um ponto específico, né? Eu não vou falar muito das experiências da faculdade, porque isso aqui é muito de você e da faculdade onde você estuda, né? Então, novamente, a questão da Atlética. Você tem que procurar, né, dentro da tua faculdade, onde como você pode se envolver com a Atlética, com empresa júnior, né? E eu acho que cada faculdade tem uma forma diferente de fazer. Então é legal você ir atrás, né, procurar, tentar se envolver com esses caras, né, para novamente construir essas experiências, né. E é a mesma coisa com as experiências profissionais, né? Experiências profissionais é questão de estágio, né? A experiência trabalhando em uma empresa da família também, né? Se você tiver essa oportunidade. Mas, novamente, é procurar, assim, muito na internet, né? LinkedIn, até no próprio diretório, né? Da faculdade. Muitas vezes os caras têm um job post, né? O job board que eles chamam, né? A lista, né? De oportunidades, né? De estágio, trainee, oportunidades inclusive profissionais, né? Então, assim, é muito de você ir atrás dentro da estrutura da tua faculdade, né, ver o que você tem e nas redes, né, LinkedIn, por exemplo, você está procurando vagas profissionais, né. O que eu queria trazer para você é principalmente isso aqui, né, experiências extracurriculares com trabalho voluntário. E eu digo isso porque é muito comum, eu não vejo muita gente fazendo e eu acho que é uma oportunidade super legal, né. E para isso aqui eu estou trazendo três aqui que eu acho super legal, né. O primeiro é a Teto, né. A Teto é uma empresa super legal, né. Uma ONG super legal onde você pode fazer trabalho voluntário. É bem fácil, cara. É bem fácil. É só entrar no site deles lá você vai ver todas as oportunidades. E duas outras aqui que eu acho super interessantes. Primeiro a questão da Junior Achievement aqui, né, que é uma coisa bem legal que você
trabalha com jovens, né, principalmente de periferia, onde você ensina habilidades profissionais para ele, né? Então é bem legal porque você tem a oportunidade de primeiro de interagir com esse público, né? Que pô, é super legal assim, você ver as pessoas pô, de fato querendo se aprimorar, né? Então a ideia daqui da Junior Achievement é, por exemplo, tem vários programas diferentes, né? Mas você falar, por exemplo, como é que contar um pouco das suas experiências na faculdade, um pouco das suas experiências profissionais, se você já tiver, né? Mesmo que é, pouca experiência profissional, né? Mas dizer, por exemplo, como é que funciona uma área de marketing, uma empresa, como é que funciona uma área de finanças, enfim, é uma chance de você primeiro explorar essa questão um pouco mais profissional, né, das suas experiências em si, mas também interagir com esse público, né, que às vezes está fora da nossa realidade, né. E um outro, assim, que eu acho, na verdade, o mais interessante de todos, né, eu deixei aqui para o final, é o UN Online Volunteering, né. O UN é United Nations, né, então são as Nações Unidas, né, a ONU, onde você consegue fazer trabalho voluntário, assim, em escala mundial, né? E principalmente online, né? E são assim, é bem prático porque você trabalha online, né? Então, se você tem pouco tempo e tal, você não consegue parar e tal, um dia da semana, né, para fazer. Você pode fazer isso meio que picadinho, né, durante uma hora por dia, enfim, dependendo da sua agenda, né? Mas o que eu acho interessante disso aqui é que ele dá a oportunidade de interagir. Primeiro, fazer trabalhos em escala global, né? Então, eu particularmente fiz um trabalho com o pessoal da Tanzânia, né? Era uma organização na Tanzânia, não, na Zâmbia, desculpa. Era uma organização na Zâmbia voltada para esporte, né? Para futebol. E o que eles queriam era reformular o website deles, né? Eles tinham um website que era bem antigo, né? Estava bem antigo. Então, assim, o que eu fiz foi basicamente o setup do website dos caras e tal, das mídias sociais que eles tinham, né? E depois que eu acabei isso, inclusive fiz a proposta, né, de arrecadação de fundos, né, o funding deles, né? Então eu fiz meio que a apresentação e tal de como ele pedir, fazer aqueles pitches, né, que chamam, né, de funding. Foi basicamente uma apresentação onde mostrava toda a estrutura, né, da organização, né, para essa empresa, né, que era Carolina, eu acho, não lembro, já tem um tempo, era a empresa, eu acho que o nome da empresa na Espanha era Carolina. E aí a gente mostrou, né, falando qual era o trabalho deles, né, o que eles faziam, as áreas de atuação, né, o que eles estavam precisando, mostrou o website que eu tinha construído. E aí no final das contas a gente conseguiu inclusive uma doação para eles em material esportivo, né? Eles enviaram, né, um pacote lá de material esportivo, né? Basicamente chuteira, bola de futebol, camisa para essa organização, né? É, na, na Zâmbia. E o ponto disso, né, pessoal, o que eu acho legal disso aqui? Principalmente desse, né? Primeiro que você faz um trabalho relevante, né? Então não é aquele trabalho que, cara, você vai lá e aprende uma coisinha ou outra e vai embora, né? No final das contas, você faz um trabalho que de fato fez a diferença, né? Para essa organização, né, que a gente trabalhou, de fato fez a diferença, a gente fez a doação, né? Então um outro ponto é um trabalho que é em conjunto, né? Então nesse trabalho especificamente, né? Eu, né, que fazia principalmente essa parte de tecnologia, das apresentações, tinha uma menina da Espanha também, outra menina americana e outro cara também dos Estados Unidos, né? Então era um grupo de 4 pessoas em que a gente interagia, né? Então a gente fazia os calls semanais, né? Trocava vários e-mails para organizar esse trabalho, né? Então assim, era uma interação em escala mundial no final das contas, né? E terceiro era praticar o inglês, né? Então assim, nossa língua oficial tinha que ser o inglês e assim, não tinha o que fazer, né? Os caras eram de fora. Então eu pratiquei o inglês em nível profissional mesmo, né? Então acho que é interessante, pessoal, assim, vocês procurarem, porque é super simples, assim, de você vai entrar lá no site, né? Vou até mostrar aqui, né? Você entra no site lá, então você vai ter você primeiro se inscreve lá, né? Então você vai botar o teu perfil, né? O que você faz, onde você consegue agregar valor, né? O que você é bom. E você vai ter várias oportunidades lá, né? Vai aparecer várias oportunidades em que você pode, em vários países diferentes, em que você pode se candidatar, né? Então tem várias por exemplo, de tradução, né? Então pessoas que precisam de tradução para alguma língua específica, aí você pode ser, por exemplo, esse tradutor para português, né? Tem essas de fundraising, né, que eles falam, né, fundraising, né, que é basicamente arrecadação de fundos. Tem essa outra de tecnologia, né. Então a que eu participei foi mais ou menos essas duas, né. Era a mesma organização que tinham duas ofertas lá, uma para fundraising e outra para arrecadação de fundos, né? Então
esse grupo, né? Eu estava muito mais focado na parte de tecnologia, eu dava um suporte pro outro pessoal que fazia fundraising, né? Que era o americano, né? Os dois americanos, né? Então a gente acabou interagindo e eu acabei ajudando eles também dentro dessa parte, né? Então, assim, recomendo fortemente, né, vocês fazerem isso aqui, porque, particularmente, assim, não só pela experiência em si, né, que você vai poder falar no final, né, você fala, pô, eu já trabalhei em empresa, em um projeto global, interagi com várias pessoas diferentes, né, do mundo, eu acabei causando impacto, de fato, consegui uma doação, né, para uma empresa específica, para uma organização específica, né, uma ONG específica, mas, assim, eu achei o trabalho super legal, pessoal, porque, novamente, você conversava com o pessoal lá da Zâmbia também, eu nunca tinha falado, né, com ninguém de lá, então eu entrava no call, conversava com os caras, via como é que era a realidade deles, eu acho que, assim, acho que um dos projetos mais legais que eu fiz durante a faculdade, então, assim, eu recomendo, se tiverem chance e tal, justamente, vocês vão matar três coelhos, né, com uma cajadada só, vão ter experiência profissional, né, a questão do inglês, né, essa questão de integração cultural, né, de várias pessoas diferentes, né, de conversar com times diferentes, né, com pessoas que têm outra visão de mundo, né, vivem em outro lugar. Então eu achei animal assim, recomendo para qualquer um que tenha vontade de fazer esse projeto. E aí, pessoal, finalizando, né, beleza, uma vez que você fez tudo isso, né, você fez vários projetos diferentes, né, fez a monitoria, fez os projetos de faculdade, né, como você conta isso no seu currículo, né? E aí eu trouxe aqui, né, eu já falei em um vídeo antes, né, de como você dividir, né, como você pensa no seu currículo, né. Então, assim, basicamente você tem três pilares no currículo, né, o pilar acadêmico, né, onde você conta a sua experiência acadêmica, de fato, né, o pilar profissional, onde você conta suas experiências profissionais, e o pilar pessoal, onde você basicamente conta os hobbies e as outras atividades que você faz, né. Quando você já tem mais experiência, né, você acaba pesando muito mais disso aqui no pilar profissional, né? Então, por exemplo, eu vou falar muito mais da minha experiência profissional, né, como na Vivo, né, na Deloitte, mas quando você não tem essa experiência profissional, você agrupa, né, as suas experiências, né, então na faculdade e tal, nas atividades extracurriculares que você fez dessa forma, né? No pilar acadêmico, o que você fala? Você fala da monitoria, né, dos projetos de faculdade, né, como Ciências Sem Fronteiras, né, e da experiência dentro do Grêmio, né, dentro da Atlética, né? E aí você pode colocar tanto aqui, né, aqui, ó, por exemplo, na FMG eu coloquei que eu era monitor assistente, né? Que foi uma das coisas que eu falei, que eu já tinha feito, né? E era presidente do Grêmio, tá? Mas por que eu coloquei aqui? Porque isso faz parte da minha experiência acadêmica em si, né? Então, assim, é legal você expandir um pouco essa frente aqui, né? Já que a gente não tem, né? Ainda mais quando é recém-formado, né? A gente não tem essas experiências para preencher o resto. Você pesa um pouco mais nessa linha aqui, né? Mas, novamente, com essas experiências extracurriculares que você fez durante a faculdade, tá? A minha é menor porque, novamente, eu tenho experiências profissionais, então eu já escrevi meu currículo pesando muito mais para isso aqui. Mas, novamente, quando você é recém-formado, você dá um foco para isso, né? E aí no pilar profissional, o que você coloca? Né? Você coloca a empresa júnior, né? Sem dúvida isso é uma experiência profissional, então você tem que colocar aqui, né? Seria uma linha aqui, empresa júnior, né? O que você fez, né? Seguindo aquele framework, né? Do STAR. Não sei se vocês já viram esse vídeo, né? Mas assim, no nosso canal tem outros vídeos que a gente fala de várias outras peculiaridades aqui do currículo. E tem um especificamente que eu falo do frame de como você contar suas experiências, né? Que é o frame STAR, né? Que é situação, tarefa, ação e resultado. Eu não vou me estender muito nisso aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas se você tiver interesse e tal, dá uma olhada nisso aqui, que vai ser super importante até para você escrever cada uma dessas linhas aqui do currículo, tá? Mas voltando aqui, então no pilar profissional você fala da empresa júnior, sem dúvida, né, do trabalho voluntário, essas duas aqui são de fato trabalho, né? Intercâmbio, principalmente se for aquele intercâmbio profissional que a gente já fez, né? Que a gente falou, né, para fazer, se você tiver aquela oportunidade de ir, trabalhar no McDonald's, enfim, é legal você colocar aqui. E as oportunidades de estágio, né? Tanto estágio de fato dentro de uma empresa X, Y, Z que você optar por fazer, ou estágio de família, porque são experiências profissionais, né? E aí você coloca em ordem cronológica, basicamente, né? Então você dá mais peso, né? Tá vendo como eu coloquei aqui da Vivo, né? Eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco bullets aqui falando do que eu fiz na Vivo. Você pega a sua experiência mais recente, vamos supor que seja o estágio, né? Você está no último ano de faculdade, você está fazendo estágio, você coloca o estágio aqui e coloca os vários pontos relativos ao seu estágio aqui. E a experiência, vamos supor que você fez o intercâmbio aqui no primeiro ano de faculdade, né? Ele vai estar aqui embaixo. Então você coloca um ou dois pontos aqui importantes do que você aprendeu, né? Do que você fez durante esse intercâmbio, entendeu?
Então sempre pesa dessa forma, né, da experiência mais recente para mais antiga, né? E no pilar pessoal, o final é de fato você colocar o que você curte fazer, que é importante, né? Então, muitos de vocês aí estão fazendo esporte, né? Eu fazia, na época, eu acho que é legal você comentar. E comenta um pouco o que você aprendeu também com o esporte, né? Fala, não, eu era esporte, sei lá, se você jogava futebol, um dos esportes que eu fazia era futebol e tal, inclusive eu organizava os jogos toda quarta-feira, enfim. Coloca o que você faz, né? O que você fez dentro dessa linha. E os hobbies em si, né? Então, assim, hobby que eu gosto muito de literatura, né? Então, eu até coloco aqui, né? Eu gosto bastante de ler. E aí, esse é um hobby que eu tenho, mas é quase os hobbies que você tem, né? E coloca eles aqui, porque isso aqui é importante pro entrevistador te conhecer, além do ambiente profissional, né? Da ótica profissional, e te conhecer de forma pessoal também, o que você curte fazer. E é isso, pessoal. Eu acho que isso aqui é mais ou menos a linha, né, do como você deve pensar, principalmente se você é recém-formado, né, como você organiza as suas experiências, né. Se você quiser mais detalhe e tal, você pode olhar nos outros vídeos que a gente fez, né, também sobre isso, principalmente disso aqui. Eu acho que é super importante você ver como organizar dentro do framework, né, que a gente chama de STAR. E esse modelo de currículo também. Esse modelo de currículo está no nosso site. Se você entrar lá na parte, eu acho que materiais curriculares, alguma coisa assim, eu não sei porque não foi eu que organizei o site, foi outra pessoa, mas tem uma aba lá em que a gente fala, eu acho que é material, materiais adicionais, alguma coisa assim. Você tem a oportunidade de fazer o download desse currículo, desse modelo aqui, né? Então ele vai estar preenchido, né? No final das contas, esse currículo aqui, exatamente esse currículo que você está vendo, né? E aí você faz o download e edita de acordo, seguindo essa lógica aqui, né? Você simplesmente muda aqui os textos, então você não vai precisar formatar, não vai precisar nada, já está pronto. É só você colocar aqui as datas, né, e cada uma das linhas do currículo. Mas, novamente, pessoal, recomendo muito forte, antes de você fazer isso, né, primeiro você organiza todas as suas ideias, né, o que você quer colocar, mas dá uma olhada nesse vídeo aqui falando do STAR, de como você escrever suas experiências. Isso aqui vai fazer uma diferença no final para você colocar esses bullets aqui de forma bem objetiva e bem clara para o entrevistador. Beleza, pessoal? E acho que por hoje é isso. Se tiverem mais dúvida e tal, comentar, pode botar lá tanto nos comentários, né, dos vídeos, quanto mandar nos e-mails, que a gente sempre vai trazer coisa nova aqui. A cada semana com um vídeo diferente aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.